Meu amado irmão, minha amada irmã, você que chega neste momento, com o coração talvez cansado, com a mente agitada pelas preocupações do ontem e as incertezas do amanhã, eu quero te acolher em um lugar de paz. Respire fundo, bem devagar. Sinta o ar enchendo seus pulmões. E ao soltar, entregue o peso que você carrega. Não importa onde você esteja agora, seja no silêncio do seu quarto, no trajeto para o trabalho, ou em meio ao barulho da vida que já começou lá fora. Saiba que este espaço, este momento, é um santuário. Um lugar onde o céu toca a terra, onde a sua alma pode se conectar diretamente com o Criador de todas as coisas. Quero que você sinta, não apenas com a mente, mas com o espírito, que você não está só. O Deus que formou as estrelas e que conhece cada grão de areia do deserto está aqui, com o olhar voltado inteiramente para você. Ele te vê, ele te conhece. Ele te ama com um amor que transcende o entendimento humano. E nesta manhã, ele nos convida a meditar na beleza e na segurança da sua presença, a contemplar a fortaleza que ele é para nós, usando as palavras sagradas do Salmo 48. Deixe que cada palavra lave a sua alma, que cada verdade divina se torne um tijolo na reconstrução da sua esperança. Hoje, juntos, vamos declarar em espírito e em verdade: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Que declaração poderosa para iniciar o nosso dia. Grande é o Senhor. Pense na dimensão dessa verdade. A sua dificuldade é grande? A sua dor é profunda? A sua ansiedade é avassaladora? Sim, nós reconhecemos o peso das nossas aflições, mas a palavra nos chama a elevar o nosso olhar para além do problema, para aquele que é infinitamente maior. Grande é o Senhor, maior que o diagnóstico que te assustou, maior que a dívida que te tira o sono, maior que a ferida emocional que insiste em não cicatrizar, maior que a solidão que ecoa no vazio. Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem, o Deus que aplaina os montes e faz o deserto florescer. A grandeza dele não é uma grandeza que nos oprime, mas uma grandeza que nos acolhe. É a grandeza do Pai que abre os braços para o filho que retorna. A grandeza do pastor que deixa as 99 ovelhas seguras para buscar aquela que se perdeu. E por essa grandeza incomparável, ele é muito digno de ser louvado. O louvor, meu irmão, minha irmã, não é apenas um canto, é uma arma. É o reconhecimento em meio à batalha de que o nosso general já venceu. Louvar a Deus é mudar a atmosfera ao nosso redor, é encher o ambiente com a fragrância do céu, expulsando o cheiro de medo e de morte. E onde esse louvor ecoa com mais força? Na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Que cidade é essa? Que monte é este? Sião? Jerusalém? O lugar físico da sua habitação no Antigo Testamento. Mas para nós, hoje, essa cidade é algo ainda mais profundo e acessível. Apóstolo Paulo nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, a cidade de Deus, o lugar onde ele escolheu habitar, é o seu coração, a sua vida, a nossa comunidade de fé. O seu ser é a cidade de Deus. Pense nisso por um instante. O Deus Altíssimo, o Criador do Universo, escolheu fazer morada dentro de você. O seu coração é o seu Monte Santo, o lugar elevado, de onde ele deseja reinar sobre cada área da sua existência. Muitas vezes permitimos que outras forças governem a nossa cidade interior. O medo, a mágoa, a preocupação, o desejo desordenado. Mas, hoje, pela fé, nós estamos reconsagrando esta cidade ao seu verdadeiro rei. Estamos declarando que o nosso coração é o Monte Santo do Senhor. Um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de onde flui a sua glória. E a beleza dessa cidade é indescritível, belo e sublime. É a alegria de toda a terra, o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. A presença de Deus em nós não traz peso, traz beleza. Traz a beleza da ordem em meio ao caos, a beleza do perdão em meio à ofensa, a beleza da esperança em meio ao desespero. Ele embeleza a nossa alma com a sua graça. Ele nos torna sublimes, elevados acima das circunstâncias terrenas. A alegria que o mundo oferece é passageira, depende das circunstâncias. Mas a alegria que brota da presença de Deus, essa sim, é a alegria de toda a terra. É uma fonte que jorra de dentro para fora, uma alegria que permanece na bonança e na tempestade, porque não se baseia no que temos ou no que sentimos, mas em quem Ele é. Ele é o nosso grande Rei. E a sua presença em nós é a garantia da nossa alegria. Talvez você se sinta fraco, vulnerável, exposto. Ouça esta promessa. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Os palácios da cidade de Deus são os lugares mais íntimos do nosso ser,
as câmaras secretas do nosso coração, os nossos pensamentos mais profundos, os nossos sonhos e os nossos medos. E é exatamente aí, nesses lugares secretos, que Deus se revela. Ele não se revela como um juiz distante, mas como um alto refúgio. Um refúgio é um lugar de proteção contra a tempestade. Uma torre alta é um lugar de onde podemos ver o inimigo de longe. Um lugar de segurança inexpugnável. Quando a ansiedade vier como uma inundação, corra para dentro dos seus palácios, para o íntimo do seu coração, e encontre Deus lá como seu alto refúgio. Quando a tentação sussurrar ao seu ouvido, suba para essa torre de segurança e olhe para a situação da perspectiva de Deus. Quando a tristeza tentar te afogar, lembre-se de que no centro do seu ser, no palácio da sua alma, habita um protetor. Ele é a fortaleza que não pode ser abalada. O salmista continua, descrevendo o que acontece com as forças que se levantam contra a cidade de Deus, contra você e contra mim. Pois eis que os reis se ajuntaram. Eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Quem são esses reis que se ajuntam contra nós? São as forças espirituais da maldade. São os problemas que se unem para tentar nos derrubar. São as vozes que conspiram para nos fazer desistir. O relatório médico negativo se junta com a dificuldade financeira. A crise no relacionamento se junta com a pressão no trabalho. A lembrança de um trauma passado se junta com o medo do futuro. Esses reis se ajuntam, formam um conselho de guerra contra a nossa paz, contra a nossa fé. Eles parecem poderosos, organizados, imbatíveis, mas o que acontece quando eles marcham contra a cidade onde Deus habita? O que acontece quando eles se deparam com um coração que se fez morada do Altíssimo? O texto diz que eles não viram a nossa força, a nossa sabedoria ou a nossa capacidade. Eles viram a Ele, viram a glória de Deus resplandecendo através da nossa fragilidade. Viram a bandeira do Rei Jesus hasteada sobre a nossa vida. E a simples visão da presença de Deus em nós os desconcerta. Eles ficam maravilhados, não no bom sentido, mas espantados com um poder que não compreendem. Ficam assombrados e se apressam em fugir. O poder que te protege, meu irmão, minha irmã, não depende da sua luta corporal contra esses reis. Depende da sua capacidade de permanecer na cidade, de cultivar a presença de Deus. É a presença dele que coloca os inimigos em retirada. A derrota deles é total e repentina. A dor os apanhou ali, como as de uma mulher que está de parto. A dor que eles planejavam para nós recai sobre eles mesmos. O colapso que eles arquitetavam se torna o seu próprio fim. A presença de Deus reverte a situação. E o salmista usa uma imagem poderosa para descrever o poder soberano de Deus sobre as maiores forças do mundo. Com um vento oriental, quebras as naus de Tarsis. As naus de Tarsis eram o símbolo máximo do poderio comercial, da riqueza e da autossuficiência humana. Eram navios grandes, robustos que navegavam para os confins do mundo conhecido. Representavam o orgulho, a força e a confiança do homem. Mas o que são as naus de Tarsis diante do vento oriental de Deus? O sopro do Espírito de Deus. O Ruá. O vento poderoso que age de formas que não podemos prever ou controlar, é capaz de despedaçar as estruturas mais fortes de orgulho e rebelião que se levantam contra nós. Aquele problema que parece um transatlântico invencível, aquela estrutura de pecado que parece inabalável na sua vida ou na sua família, pode ser quebrado em pedaços por um simples sopro do Espírito Santo. Não despreze o poder do vento de Deus. Clame por esse vento. Peça que o sopro do Espírito Santo venha e quebre todas as naus de Tarsis que navegam contra a sua paz e o seu propósito. E tudo isso não é apenas uma teoria bonita, uma história antiga. É uma realidade que podemos experimentar. Por isso, o salmista testifica: como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelecerá para sempre. Chega um momento em nossa caminhada que a nossa fé deixa de ser apenas baseada no que ouvimos, nos testemunhos de outros, e passa a ser baseada no que vimos. Nós vimos a mão de Deus nos livrando. Nós vimos a sua provisão chegando na hora exata. Nós vimos a sua paz nos sustentando em meio ao luto. Nós vimos portas se abrindo onde só havia paredes. Hoje, tome um momento para se lembrar. Faça um inventário das suas vitórias em Cristo. Lembre-se de como você ouviu sobre o poder dele e depois viu esse mesmo poder agindo na sua própria vida, na cidade do nosso Deus no seu coração. E a promessa é de uma segurança duradoura. Deus a estabelecerá para sempre. A obra que ele começou em você não é temporária. A segurança que ele oferece não é para um dia ou dois. Ele está construindo em você algo eterno.
A sua vida, firmada nele, está sendo estabelecida para sempre, sobre a rocha, que é Cristo. Nenhuma tempestade, nenhuma crise, nenhum ajuntamento de reis poderá destruir aquilo que o próprio Deus estabelece para a eternidade. Confie no seu construtor. Ele sabe o que está fazendo. Ele está edificando em você uma fortaleza eterna. E agora que contemplamos a grandeza da sua cidade e a segurança de suas muralhas, agora que vimos como ele derrota os inimigos que se levantam contra nós, e como ele nos estabelece para sempre, o convite de Deus se aprofunda. Ele nos chama para um nível maior de intimidade. Não basta apenas admirar a cidade de longe ou nos sentir seguros dentro de seus muros. O Rei nos convida a caminhar com ele pelas ruas dessa cidade, a conhecer os seus segredos mais profundos, a participar do seu governo de amor e justiça. E para isso, é preciso mais do que reconhecimento. É preciso entrega. É o momento de não apenas habitar na cidade, mas de entregar as chaves do nosso próprio coração ao Rei que a governa. É sobre essa entrega, sobre render cada área da nossa vida ao seu senhorio, que continuaremos a nossa oração na segunda parte, mergulhando ainda mais fundo no coração deste salmo e no coração de Deus. E agora, meu irmão e minha irmã, com um coração aquietado pela certeza de que Deus é a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio, o Rei invencível que guerreia por nós, somos convidados a dar um passo adiante, um passo para dentro, para o lugar mais sagrado e, por vezes, o mais temido, o nosso próprio coração, o templo do Deus vivo. O salmista nos guia neste momento de introspecção profunda, dizendo: lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Vamos fazer isso agora, juntos. No meio do seu templo interior, no centro da sua alma, vamos nos aquietar e nos lembrar da benignidade de Deus. Benignidade, que palavra doce e poderosa. Significa a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça imerecida, a sua paciência infinita. Conosco, em silêncio por um instante, lembre-se das inúmeras vezes em que você falhou e a benignidade dele te alcançou. Lembre-se das vezes em que você merecia a consequência dura, mas a mão dele te susteve com gentileza. Lembre-se de quando você estava no fundo do poço do seu próprio erro, e a sua graça desceu até lá, não para te acusar, mas para te resgatar. Essa benignidade é o chão seguro, sobre o qual podemos nos colocar de pé, para sermos honestos, para sermos verdadeiros, porque, ao contemplar a imensidão da sua bondade, a luz dele inevitavelmente ilumina os cantos escuros do nosso templo. E neste momento de sinceridade, eu te convido a um clamor de entrega, um clamor que não nasce do medo do castigo, mas da dor de ter ofendido um Deus tão bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, no meio do nosso templo, e confessamos que nem sempre honramos a tua santa habitação. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas vezes em que permitimos que os ídolos do mundo ocupassem o teu altar. O ídolo da autossuficiência, que nos fez acreditar que não precisávamos de ti. O ídolo do dinheiro, que nos prometeu uma segurança que só tu podes dar. O ídolo do reconhecimento humano, que nos fez mendigar aplausos quando já tínhamos a tua aprovação. O ídolo do rancor e da amargura, que envenenou as salas do nosso palácio interior. Perdoa-nos, Senhor, porque pecamos contra ti. Olhamos para a tua benignidade e sentimos o peso da nossa infidelidade. Como o profeta Isaías, ao contemplar a tua glória, nós também clamamos: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A tua santidade expõe a nossa impureza, mas a tua benignidade nos convida ao arrependimento, e não à condenação. Por isso, com um coração quebrantado, nós clamamos por misericórdia. Lava-nos, purifica-nos, santifica este templo para que seja uma morada digna exclusivamente de ti. O salmista declara uma verdade que nos confronta e nos conforta ao mesmo tempo, como o teu nome, ó Deus. Assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. O teu nome, Yahweh, é santo, é poderoso, é amor. E a tua destra, a tua mão de poder e ação, está cheia de justiça. E é debaixo dessa mão justa que queremos colocar a nossa vida. Reconhecemos, Senhor, a justiça dos teus caminhos. E, por reconhecermos a tua justiça, confessamos as nossas injustiças, clamamos, ó Deus, pela tua destra de justiça sobre as nossas vidas. Onde houve mentira, que a tua destra traga verdade, mesmo que ela doa. Onde houve orgulho, que a tua destra nos quebre e nos ensine a humildade de Cristo. Onde houve inveja e cobiça, que a tua destra arranque essa raiz de amargura
e nos ensine o contentamento, onde houve impureza nos pensamentos e nas ações. Que a tua destra de fogo purificador nos lave e nos torne santos, como tu és santo. Onde houve falta de perdão, onde guardamos mágoas e ressentimentos como tesouros profanos, que a tua destra de justiça quebre as correntes que nos prendem e nos ensine a perdoar, assim como fomos perdoados por ti, 70 vezes 7. Não tememos a tua destra de justiça, Senhor, porque sabemos que para aqueles que estão em Cristo Jesus, a tua justiça não vem para condenar, mas para libertar. É a tua justiça que nos declara justos através do sangue do Cordeiro. É a tua justiça que coloca a ordem na nossa casa interior. Por isso, nós nos submetemos a ela. Renda-se, meu irmão, minha irmã. Renda aquela área que você tanto defende. Entregue aquele pecado secreto que você esconde de todos, mas não dele. Coloque tudo debaixo da sua mão poderosa e justa e confie que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A fidelidade e a justiça dele são a nossa garantia de perdão e restauração. É por isso, por causa dessa intervenção libertadora, que o salmista pode então proclamar: alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Que coisa tremenda, alegrar-se por causa dos juízos de Deus. O mundo não entende isso, o mundo teme o juízo. Mas nós, que somos a sua cidade, o seu monte Sião, nos alegramos, porque os teus juízos, Senhor, são as tuas decisões perfeitas, os teus decretos que trazem luz às trevas ordam o caos. Nós nos alegramos quando o teu juízo cai sobre o nosso orgulho e o destrói, porque isso nos liberta para vivermos na humildade que agrada a ti. Nós exultamos quando o teu juízo desmascara a mentira que acreditávamos, porque isso nos abre a porta para a verdade que liberta. Nós celebramos quando a tua convicção, o teu juízo, nos mostra uma área de pecado, porque esse é o primeiro passo para a cura e para a liberdade. As filhas de Judá, as almas que te louvam, se regozijam, porque sabem que o teu governo em nós é para o nosso bem. É melhor ser ferido pela verdade de Deus do que ser confortado por uma mentira do inimigo. É melhor ter o nosso ego julgado e sentenciado à morte, para que o Espírito de Cristo possa viver plenamente em nós. Portanto, sim, Senhor, que venham os teus juízos sobre a nossa vida. Julga os nossos pensamentos, julga as nossas intenções, julga as nossas palavras, julga as nossas omissões. Alinha-nos completamente com a tua vontade, e nós nos alegraremos e exultaremos na obra transformadora da tua justiça em nosso ser. Depois desse momento de entrega e alinhamento, o Espírito Santo nos faz um convite extraordinário através do salmista. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Este é um convite para um passeio de inspeção com o próprio Rei dentro da nossa própria vida. Depois de entregar as chaves, ele nos pega pela mão e nos convida a olhar para a nossa história, para a nossa estrutura sob a sua perspectiva. Rodeai Sião e cercai-a. Vamos dar uma volta completa na nossa vida. Olhar para o passado, para o presente, para as nossas relações, para o nosso trabalho, para a nossa saúde, sem medo, porque Ele está conosco. Contai as suas torres. As torres são os pontos altos, os lugares de vitória, os livramentos que recebemos. Cantos. Lembre-se daquela oração respondida que parecia impossível. Lembre-se daquela porta que se abriu. Lembre-se daquela força que você teve naquele dia de fraqueza extrema. Lembre-se daquela palavra de sabedoria que chegou na hora certa. Conte as suas bênçãos, uma por uma, e você verá o quanto Deus já fez por você. Não deixe a dor do presente apagar a memória da fidelidade passada de Deus. Contar as torres fortalece a nossa fé para as batalhas futuras. Marcai bem os seus antemuros. Os antemuros são as primeiras linhas de defesa, as muralhas exteriores. São as áreas da sua vida que Deus já fortificou. Talvez você lutasse contra um vício, e hoje, pela graça de Deus, essa muralha está firme. Marque-a. Agradeça por ela. Talvez você fosse uma pessoa explosiva e hoje o Espírito Santo construiu em você o antemuro do domínio próprio. Marque-o. Celebre-o. Talvez você vivesse mergulhado em medo e hoje a fé é a sua muralha. Marque bem esse antemuro. Reconhecer as defesas que Deus já construiu em nós nos dá confiança de que Ele continuará a sua obra, fortalecendo o que está fraco e reconstruindo o que está em ruínas. Considerai os seus palácios. Agora, o convite é para ir fundo. Considerar os palácios, os lugares íntimos, as estruturas internas do coração. Olhe para os seus valores, para os seus sonhos, para a forma como você ama, para a paz
que hoje habita onde antes havia guerra. Considere como ele tem redecorado o seu interior com a sua presença. E por que fazer tudo isso? Para que o conteis à geração seguinte. A sua história de redenção, de entrega, de reconstrução, não é só para você. É um testemunho. É para que você possa contar aos seus filhos, aos seus amigos, aos mais novos na fé, o que o Senhor fez na sua cidade. A sua vida é uma prova viva de que nosso Deus é um Deus que restaura ruínas e edifica fortalezas. O seu testemunho será a torre de esperança para alguém que hoje se sente em escombros. Neste momento de coração aberto, neste altar de sinceridade que levantamos aqui, se você sente o desejo de colocar o seu clamor, a sua necessidade, diante de Deus e desta nossa comunidade de fé, eu te encorajo a usar o espaço dos comentários. Logo abaixo, não se acanhe. Escreva a sua causa, o seu pedido de oração, aquela área da sua vida que você está entregando à destra de justiça do Pai. Digite o nome de quem você ama e que precisa de um milagre. Ao escrever, você está materializando a sua fé. E saiba que nós estaremos aqui, lendo, concordando e orando uns pelos outros, como uma verdadeira família em Cristo. O fardo dividido se torna mais leve. E eu te peço, não vá embora agora. Permaneça conosco até o final desta jornada de oração, porque a obra de Deus é completa. E a restauração que Ele tem para você já começou a ser liberada. E depois de toda essa jornada de entrega, de confissão, de reconhecimento da sua obra, chegamos à declaração final e mais poderosa deste salmo. O selo da nossa aliança com Ele, com toda a convicção do nosso espírito, nós declaramos, porque este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Que coisa maravilhosa! Ele não é um Deus genérico, um conceito distante. Ele é este Deus, o Deus que se revela no Salmo 48. O Deus que é grande, o Deus que é nosso alto refúgio, o Deus que derrota nossos inimigos, o Deus cuja benignidade nos constrange, o Deus cuja destra é cheia de justiça, o Deus que nos perdoa, nos limpa e nos reconstrói. Este Deus é o nosso Deus. Há uma apropriação pessoal aqui. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. E por quanto tempo? Para todo o sempre. Não é uma aliança temporária, é uma aliança eterna, inquebrável, selada com o sangue de Jesus. A nossa segurança não está na nossa capacidade de segurá-lo, mas na determinação dele em nunca nos abandonar. E a promessa final é a mais doce para um peregrino cansado. Nesta terra, ele será nosso guia até a morte. Em cada encruzilhada, em cada vale escuro, em cada decisão, em cada passo incerto, não estamos sozinhos. Temos um guia que conhece o caminho perfeitamente, porque ele é o caminho. Ele nos guiará em segurança por toda a nossa jornada terrena, até o último dia, até o nosso último suspiro, e nos guiará para dentro da eternidade com Ele. E agora, com o coração assim entregue, com as fortalezas do ego rendidas aos pés do Rei, com um clamor sincero ecoando diante do trono da graça, nós nos preparamos para o toque restaurador. O mesmo Deus que ouviu a nossa confissão e o nosso clamor é o Deus que agora estende a sua mão poderosa, não para julgar, mas para curar, para reerguer, para fazer novas todas as coisas. O templo foi limpo, as chaves foram entregues. E última parte da nossa oração. Vamos mergulhar na experiência transformadora dessa restauração divina, sentindo o bálsamo do Espírito Santo sendo derramado sobre cada ferida aberta. Prepare-se para receber a cura, a renovação e a alegria que vem do Senhor. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, depois de esvaziarmos o nosso coração no altar da sinceridade, depois de entregarmos as chaves da nossa cidade interior ao seu legítimo rei, um silêncio sagrado se instala. É o silêncio da rendição, é o vácuo santo que precede a criação. E é neste exato lugar de quietude e entrega que a promessa se cumpre. Eu quero que você sinta, com cada fibra do seu ser, que o Espírito Santo de Deus, o Consolador prometido por Jesus, está aqui. Ele não está distante, observando. Ele está presente, agindo. Sinta-o como uma brisa suave que começa a soprar pelas ruas da sua alma, limpando os últimos resquícios de poeira e medo. Sinta-o como um óleo morno e suave, o bálsamo de Gileade, que começa a ser derramado sobre as feridas que você acabou de expor. Aquelas feridas da rejeição, da traição, da perda, da sua própria falha. Onde havia a dor aguda da memória, ele agora aplica o seu toque de cura. Onde havia a inflamação da amargura, ele derrama a sua paz que acalma. Não resista a este toque, apenas receba. Respire fundo e receba a ministração do Espírito Santo.
Ele é o especialista em corações. Ele é o mestre na arte de restaurar o que foi destruído. Como está escrito pelo profeta, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Hoje, essa unção está sobre você. Hoje, a cura para o seu coração quebrantado está sendo liberada. Hoje, as portas da sua prisão interior estão sendo abertas pelo poder do Espírito. O Senhor TVA, Ele te conhece, e Ele não fica indiferente à sua dor. Ele declara sobre a sua vida a mesma promessa que fez ao seu povo: dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. O seu ato de entrega e conversão, neste momento, ativa essa promessa divina. Ele está te dando um novo coração. Um coração que não é mais de pedra, insensível e duro, mas um coração de carne, sensível ao seu toque, pulsante com a sua vida. Sinta o transplante espiritual acontecendo agora. Ele está removendo o coração cansado, ferido, cínico, e colocando em seu lugar um coração cheio de esperança, um coração capaz de amar e de confiar novamente. Ele está renovando a sua mente. Filipenses nos ensina a pensar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é justo, no que é pural, no que é amável, no que é de boa fama, e é isso que o Espírito Santo está fazendo agora, uma limpeza nos corredores dos seus pensamentos, substituindo as mentiras do inimigo pelas verdades eternas de Deus. A mentira que dizia você não tem valor está sendo substituída pela verdade de que você foi comprado por um alto preço. A mentira que dizia você nunca vai mudar está sendo silenciada pela verdade de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A mentira que dizia Deus está zangado com você está sendo desfeita pela verdade de que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O seu espírito, talvez abatido e angustiado, está recebendo a promessa de Isaías 61, onde havia cinzas menos as cinzas dos seus fracassos. Dos seus sonhos queimados desce o asperduze e o Senhor agora te coroa com beleza. Ele troca as suas cinzas por uma coroa de glória. Onde havia pranto e luto, Ele agora derrama sobre a sua cabeça o óleo de alegria. Sinta essa unção de alegria celestial te preenchendo, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que borbulha da fonte da sua presença. E onde havia um espírito angustiado, pesado, opressor, Ele agora te envolve com vestes de louvor. Vista-se, pela fé, com essa nova roupa espiritual. Despache o espírito de angústia e vista-se com o louvor que te pertence como filho e filha do Rei. Esta é a obra de restauração. Não é algo que você faz, é algo que você permite que Ele faça em você. É uma troca divina. Volta a Ele o seu quebrantamento, e Ele te entrega a sua plenitude. Você entrega a Ele as suas ruínas, e Ele te entrega a sua glória. E a paz? Onde ela entra nisso tudo? A paz. Talvez a coisa que a sua alma mais anseia. O mundo promete paz, através da ausência de problemas, mas essa paz é uma miragem. A paz de Deus é diferente. O apóstolo Paulo a descreve como a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ela não faz sentido para a lógica humana. É a paz de estar no meio da tempestade, mas com a certeza de que o mestre está no barco. É a paz de receber um diagnóstico difícil, mas com a confiança de que o médico dos médicos está no controle. É a paz de enfrentar uma crise financeira, mas com a segurança de que o dono do ouro e da prata é o seu Pai. E essa paz, diz a palavra, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sinta essa paz agora, como uma guarnição de anjos celestiais, cercando o seu coração, para que a ansiedade não possa mais invadir. Sinta essa paz como um sentinela vigilante na porta da sua mente, impedindo que os pensamentos de medo e preocupação montem acampamento. Essa paz não é uma emoção passageira, é uma pessoa, é o próprio príncipe da paz, Jesus Cristo, habitando e reinando dentro de você. Respire essa paz. Deixe que ela preencha cada espaço vazio, cada canto ansioso da sua alma. Esta paz é a sua herança. Reivindique-a agora em nome de Jesus. E para você que se sente exausto, cansado do Luther, cansado de tentar, cansado de esperar, para você que pensa em desistir, ouça a promessa que o profeta Isaías registrou para você. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você reconheceu a sua fraqueza? Você se colocou no lugar daquele que não tem nenhum vigor,
então esta promessa é sua. Esperar no Senhor não é uma espera passiva, é uma espera confiante. É trocar a sua força, que é falha e limitada, pela força dele, que é infinita e inesgotável. Neste exato momento, uma nova força está sendo injetada no seu espírito. Uma força sobrenatural. Você sentirá o vigor voltando. Poucas com asas, como águias. A águia não voa batendo as asas desesperadamente. Ela encontra as correntes de ar quente plana sobre elas, subindo sem esforço. O Espírito Santo é a sua corrente de ar. Pare de lutar com suas próprias forças e aprenda a planar no poder do Espírito. Você correrá e não se cansará. Caminhará e não se fatigará. Deus está te reerguendo para uma nova jornada, com uma força que não vem de você, mas dele. Receba essa renovação física, emocional e espiritual, agora mesmo. A obra de Deus é completa. Ele não faz remendos. Faz novo. A sua palavra em Apocalipse ecoa na eternidade e ressoa no seu coração hoje. Eis que faço novas todas as coisas. Ele não está dizendo eis que conserto as coisas velhas. Ele faz novo. O que isso significa para você? Significa que o seu passado, com seus erros e dores, não define mais o seu futuro. Significa que a sua identidade não está mais ancorada no que você fez ou no que fizeram com você, mas no que Cristo fez por você. Significa que relacionamentos que pareciam mortos podem receber uma nova vida. Sonhos que foram enterrados podem ressuscitar. Uma nova história está sendo escrita para você. O autor da vida pegou a caneta e está escrevendo um novo capítulo. Um capítulo de redenção, de propósito e de glória. Aceite essa nova página. Deixe para trás o rascunho manchado do passado e abrace o manuscrito limpo e cheio de esperança que ele te oferece. Ele está fazendo um caminho no seu deserto e rios no seu ermo, onde você só via secura e esterilidade. Prepare-se para ver a vida florescer de maneira surpreendente e em meio a toda essa restauração. Ele sussurra ao seu coração a promessa da sua presença contínua. Ele não é um Deus que aparece para fazer um milagre e depois vai embora. Não, ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele prometeu em sua palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E Jesus reafirmou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença é a sua maior segurança. É a garantia de que a restauração de hoje continuará amanhã. Quando você acordar amanhã e uma velha lembrança tentar te assombrar, a presença dele estará lá para te lembrar de que você foi perdoado. E quando uma nova preocupação tentar roubar a sua paz, a presença dele estará lá para ser o seu escudo. Quando você se sentir fraco novamente, a presença dele será a sua força. Você não está mais sozinho na jornada. O próprio rei da cidade caminha ao seu lado. Conversa com você, te guia, te protege. Ele é o seu pastor em Natatef. Ele te guia a pastos verdejantes, os pastos da sua palavra. Ele te leva a águas tranquilas, menos as águas do seu espírito. Ele refrigera a sua alma. Esta é a realidade da sua vida a partir de hoje. Agora, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, comece a inundar o seu ser e a guardar o seu coração. Olhe ao seu redor com os olhos da alma. Pense em alguém. Você certamente conhece uma pessoa que está precisando desesperadamente sentir essa mesma paz. Alguém cujo coração está em guerra, cuja mente não descansa, cuja alma está aflita. O consolo que você está recebendo não é para ser guardado só para você, é para ser compartilhado. Seja um portador do bálsamo de Gileade, seja um embaixador da paz do reino de Deus. Eu te convido, com muito carinho, a compartilhar esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem, faça uma ligação, mostre a ela que existe um lugar de refúgio, um lugar de cura, um Deus que se importa e que pode mudar tudo. O seu gesto de compartilhar pode ser o primeiro passo na jornada de restauração de alguém que você ama e com o coração agora consolado pela presença do Pai, com a alma sendo restaurada pelo toque do Mestre Jesus e com o Espírito sendo preenchido pela paz do Santo Espírito. Um novo desejo nasce em nós. Não é mais um desejo desesperado por socorro, mas um desejo profundo de permanência. O desejo de não apenas visitar a sala do trono, mas de morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. O desejo de não apenas receber a paz, mas de viver nela. De não apenas sentir a força, mas de caminhar nela. A restauração nos leva a um anseio por maturidade e firmeza. E por isso, a nossa jornada de oração, na sua parte final, se aprofundará em como fortalecer a nossa fé, como fincar raízes tão profundas na rocha que nenhuma tempestade possa nos abalar.
para que esta restauração que recebemos hoje se torne o nosso estado permanente de vida e o nosso testemunho constante para o mundo. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com o coração consolado, a alma em processo de restauração e o espírito preenchido pela paz que excede todo entendimento, nós nos erguemos. Nós não permanecemos na posição de quem apenas recebe. Nós nos levantamos para a posição de quem crê, de quem declara, de quem se apropria das promessas, com uma fé ousada e inabalável. A restauração que recebemos não é para nos tornar frágeis, mas para nos fazer fortes. A cidade de Deus, o seu coração, depois de limpa e restaurada, precisa agora ser governada pela fé. A fé é a lei que rege a cidade do nosso Deus. É a linguagem oficial do reino. E nesta manhã, nós vamos exercitar essa fé. Nós vamos proclamar a soberania de Deus, não porque as circunstâncias são perfeitas, mas apesar de elas não serem, nós vamos declarar a sua fidelidade, não porque entendemos todos os seus caminhos, mas porque confiamos em seu caráter. Lembre-se do fundamento sobre o qual estamos de pé? A promessa do Salmo 48. Deus a estabelecerá para sempre. A sua vida em Cristo não é um castelo de areia, vulnerável às ondas da vida. É uma fortaleza de rocha, estabelecida pelo próprio Deus, para a eternidade. É a partir deste lugar de segurança absoluta que a nossa fé encontra a sua voz. Portanto, eu te convido agora a declarar comigo, em voz alta se possível, ou no profundo do seu espírito. Declare sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, sobre o seu futuro. Mesmo que a figueira da sua finança não floresça, mesmo que não haja fruto na vide da sua saúde, mesmo que o produto da oliveira dos seus relacionamentos minta, e os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas da sua alegria sejam arrebatadas e nos currais da sua esperança não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Entenda o poder do que você está declarando. Você está dizendo para o céu, para a terra e para o inferno que a sua alegria não está mais refém das suas circunstâncias. A sua fonte de alegria é o Deus da sua salvação, e essa fonte nunca seca. Você está declarando que a sua força não vem dos seus recursos, mas do próprio Senhor. Você está profetizando que Ele te dará agilidade para passar por cima dos obstáculos e te levará a um lugar de vitória e perspectiva elevada. A fé não nega a realidade do problema, mas se recusa a ser dominada por ele. Eaf, ou Hapará, a montanha da dificuldade diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Em nome de Jesus, declaramos que os montes em nossa frente se tornarão planícies pelo poder de Deus. Nós proclamamos que o nosso Deus é soberano. Soberano significa que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Nada acontece em sua criação sem a sua permissão. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Ele saiba. Isso significa, meu amado, minha amada, que a sua vida não está à deriva. Você não é vítima do acaso ou do destino. Você está nas mãos de um Deus soberano que te ama e que tem um plano. E a sua palavra nos garante em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não algumas coisas, mas todas as coisas. Isso inclui as coisas boas, as vitórias, as alegrias. Mas inclui também as coisas difíceis, as provações, as demoras, as portas fechadas, até mesmo os erros que cometemos, quando os levamos a Ele. Em arrependimento, Ele, em sua soberania, os tece na tapeçaria do nosso propósito. O mal que o inimigo planejou contra você, o nosso Deus soberano tem o poder de transformar em bênção, assim como fez na vida de José. Portanto, descanse na soberania de Deus. Solte as rédeas do controle que você nunca teve. Kanfai-kyu, o grande maestro do universo, está regendo a sinfonia da sua vida, e no final, a melodia será perfeita e para a glória dele. Proclamamos também que o nosso Deus é fiel. A soberania dele nos dá paz, mas a fidelidade dele nos dá esperança. Ser fiel significa que ele sempre cumpre o que promete. A sua palavra não volta para ele vazia. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O profeta Jeremias chorou sobre as ruínas de Jerusalém, mas no meio da sua dor, ele declarou uma verdade que nos sustenta até hoje: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus não é algo que Ele tem, é quem Ele é, e ela se renova sobre a sua vida a cada novo dia.
O sol que nasceu hoje é um testemunho da fidelidade de Deus. O ar que você respira é um sermão sobre a sua fidelidade. Ele foi fiel ontem, ele é fiel hoje, ele será fiel amanhã. Por isso, como dizem Hebreus, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A sua esperança não está firmada em um talvez, mas na certeza do caráter de um Deus que não pode mentir. Declare isso sobre as suas preocupações. Deus é fiel para suprir todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Deus é fiel para me perdoar e purificar. Deus é fiel para completar a obra que começou em mim. Deus é fiel para me guardar de tropeçar e me apresentar irrepreensível diante da sua glória. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Entenda-te o poder que reside em você através da oração perseverante. A fé que declaramos precisa ser regada pela oração contínua. Jesus nos contou a parábola da viúva persistente para nos ensinar o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A sua oração move o coração de Deus. A sua oração muda a atmosfera espiritual ao seu redor. A sua oração libera o poder do céu na terra. Não se canse de orar. Não pense que suas palavras são vãs. A palavra nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora, você está se alinhando com a vontade de Deus. Você está guerreado no mundo espiritual. Tiago nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A oração é o nosso ato de sujeição a Deus e a nossa arma de resistência contra o inimigo. Persevere. Se a resposta parece demorar, continue orando. Se a porta ainda não abriu, continue batendo. Se você ainda não encontrou, continue buscando. A sua perseverança na oração honra a Deus e demonstra a sua fé na sua fidelidade. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada é a mulher que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A sua perseverança está te qualificando para uma coroa. E tudo isso culmina na promessa mais libertadora e poderosa para a alma humana. Uma promessa que é repetida por profetas e apóstolos. Uma garantia divina que sela a nossa confiança. A palavra de Deus declara em Romanos 10:11, citando o profeta Isaías: todo aquele que nele crê não será confundido. Medite na profundidade disso, não será confundido. Em outras traduções, não será envergonhado ou não será desapontado. Isso significa que a sua fé em Jesus Cristo tem uma garantia divina de vindicação. Todos os que zombaram da sua fé, todos que duvidaram das suas orações, todas as circunstâncias que gritaram que Deus te abandonou, no final, serão silenciados. A sua confiança em Deus não terminará em vergonha. A sua esperança não resultará em desapontamento. No final da história, você não será confundido. Deus se levantará em seu favor e honrará a fé que você depositou nele. Ele fará com que a sua justiça brilhe como o sol do meio-dia. Portanto, quando a vergonha tentar te acusar por causa de um erro passado, declare: em Cristo, eu não serei confundido. Quando o medo do futuro tentar te paralisar, declare: eu confio no Senhor e não serei confundido. Quando as pessoas ou as situações tentarem te humilhar, ancore-se nesta promessa: a minha esperança está no Senhor, e eu nunca serei confundido. Esta é a rocha final, sobre a qual a nossa fé se firma. É a garantia do final feliz para todo aquele que crê. Se você deseja continuar a edificar a sua fé sobre esta rocha eterna, se você anseia por aprender a declarar a palavra de Deus, com autoridade e a caminhar em vitória todos os dias da sua vida, eu te faço um convite especial. Junte-se a nós nesta jornada diária de oração e fortalecimento. Inscreva-se em nosso canal, se ainda não o fez, para que possamos continuar a buscar a face de Deus juntos a cada manhã. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros. Ao se inscrever, você não está apenas apoiando este ministério, mas está fazendo um compromisso consigo mesmo de priorizar o seu relacionamento com Deus e de crescer na fé dia após dia. Vamos caminhar juntos nesta estrada de vitória, e agora, com a nossa fé fortalecida, com a nossa voz afinada com a melodia do céu e com o nosso espírito firmemente plantado na rocha que é Cristo, nós percebemos algo. A fé que recebemos não nos foi dada para ser guardada egoisticamente. Uma muralha que foi restaurada não serve apenas para nos proteger, mas se torna uma plataforma de onde podemos lutar por outros. Uma fé que foi fortalecida anseia por entrar na batalha em favor daqueles que ainda estão cativos. Por isso, na próxima e última parte da nossa oração matinal, usaremos essa fé renovada e essa autoridade espiritual para entrar em um tempo
de intercessão poderosa e batalha espiritual. Nós nos colocaremos na brecha por nossa família, por nossos amigos, por nossa cidade, por nossa nação e pelo avanço do reino de Deus contra as portas do inferno. Prepare o seu coração de guerreiro, pois agora vamos lutar. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, de pé sobre as muralhas inabaláveis da nossa fé, com o coração restaurado e o espírito fortalecido, nós mudamos a nossa postura. Já não somos apenas habitantes da cidade santa, somos os seus guardiões. Já não somos apenas ovelhas do aprisco, somos soldados do exército do Deus vivo. A fé que Ele nos deu não é para nossa autopreservação apenas, mas é uma arma para o avanço do seu reino, com a autoridade que nos foi conferida em Cristo. Jesus, que declarou: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós nos levantamos agora, não por nós mesmos, mas como intercessores, como sacerdotes, nós entendemos que a nossa luta, como nos ensina a palavra em Efésios, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E por isso, com as armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, nós entramos agora em um tempo de batalha espiritual e intercessão pela sua vida, pela sua casa e por todos aqueles que o seu coração ama, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, pelo poder que há no seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós nos levantamos contra toda corrente de escravidão. Para você que tem lutado contra um vício, uma compulsão, um padrão de pecado que te aprisiona e te humilha, nós declaramos agora a verdade, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós usamos esta verdade como uma chave e abrimos agora as portas da sua prisão. Nós quebramos no mundo espiritual as correntes do alcoolismo, do vício, em drogas, em pornografia, em jogos, em mentira, em fofoca. Toda fortaleza de pensamento que diz eu não consigo mudar, nós a derrubamos agora pela autoridade da palavra que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declaramos que o domínio do pecado sobre a sua vida está quebrado. A dívida foi paga na cruz, o poder da velha natureza foi crucificado com Cristo. Em nome de Jesus, receba a sua libertação. Caminhe para fora desta cela agora, não pela sua força, mas pela obra consumada do libertador. Declaramos que os seus pés, antes acorrentados, agora estão livres para correr na carreira que lhe está proposta, ou sus ou rous, antes cativos. Estão livres para contemplar a beleza do Senhor. E as suas mãos, antes presas, estão livres para servir ao Deus vivo, em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra o espírito de medo. Para você que tem sido atormentado pela ansiedade, pelo pânico, por fobias, por um medo paralisante do futuro, ou por terrores noturnos, nós declaramos sobre você a verdade de 2 Timoteu 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Espírito de medo, nós te identificamos como um impostor, um mentiroso, um intruso, na cidade de Deus que é a vida deste filho, desta filha. E nós te repreendemos e te ordenamos agora, em nome de Jesus, que solte a mente e o coração desta pessoa. Nós te expulsamos de seus pensamentos, de suas emoções, de seu lar. Nós declaramos que o medo não tem mais lugar nem autoridade aqui. E no lugar que o medo ocupava, nós liberamos agora a perfeita paz de Deus, que excede todo entendimento. Liberamos o amor de Deus, que, como diz a palavra, lança fora todo o medo. Liberamos o poder, a fortaleza do Espírito Santo, para que você se levante com ousadia. E liberamos o domínio próprio, a moderação, a mente sã de Cristo. Receba um novo capacete da salvação, que guarda a sua mente, e calce os seus pés, com a preparação do Evangelho da Paz. O seu Senhor. Jesus é o seu Senhor. Pelo poder que há nas chagas de Jesus Cristo, nós enviamos a palavra de cura sobre todo trauma. Para você que carrega feridas profundas da infância, traumas do abuso, de abandono, de rejeição, de perdas dolorosas, para você cujas memórias são um campo minado de dor, nós declaramos a verdade de Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta cura não é apenas para o corpo físico, é para a alma ferida. Nós ordenamos agora em nome de Jesus, que o bálsamo de Gileade
o óleo do Espírito Santo, penetre nas camadas mais profundas da sua memória e do seu coração, onde há uma lembrança de dor, que o consolo do Espírito a envolva. Onde há uma ferida de traição, que o perdão de Cristo a lave, onde há um sentimento de vergonha ou culpa, que o sangue de Jesus purifique e declare inocência. Nós repreendemos os flashbacks, os gatilhos emocionais, as reações de trauma, declaramos que o seu passado não será mais uma âncora que te prende, mas um testemunho do poder restaurador de Deus. O leão da tribo de Judá está rugindo sobre o seu passado e desfazendo as obras do inimigo. A sua história está sendo reescrita pela mão do Redentor, com a autoridade de sacerdotes do lar. Nós nos levantamos para interceder pela restauração das famílias, onde o inimigo tem semeado discórdia, contenda, amargura e divisão. Nós declaramos que os lares são território sagrado do Senhor. Nós levantamos um cerco de proteção do sangue de Jesus ao redor dos casamentos. Repreendemos o espírito de divórcio, de adultério, de egoísmo e liberamos a promessa de Malaquias 4:6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Declaramos que o coração do marido se volta para a esposa, e o da esposa para o marido, em amor, honra e perdão. Declaramos que o coração dos pais se volta para os filhos com paciência e sabedoria, e o coração dos filhos se volta para os pais, em obediência e respeito. Cancelamos toda palavra de maldição, toda briga que abriu brechas para o inimigo. Fechamos essas brechas agora com o perdão e com o amor de Cristo. Declaramos que os lares serão lugares de paz, de refúgio, de adoração, que o Cordeiro de Deus seja o centro de cada família e que a alegria da salvação seja a atmosfera de cada casa. Para você que chora por um filho desviado por um cônjuge incrédulo, nós nos unimos em fé e declaramos que a promessa é para ti e para a tua casa, e contra toda a seta inflamada do inimigo, contra todo plano de ataque, toda armadilha, todo levante das trevas contra a sua vida, sua saúde, suas finanças, seu ministério, nós ativamos agora o escudo da fé e a proteção do Deus Altíssimo. Nós declaramos sobre você o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiar, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste pernícia. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Anias, declaramos que anjos estão acampados ao seu redor. Declaramos que o sangue de Jesus é a marca sobre a sua porta, e o anjo da morte não pode entrar. Declaramos a verdade de Isaías 5:4 e 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede. Diz o Senhor, você está guardado, protegido, selado pelo poder de Deus. Se você, ao orar conosco nesta batalha de fé, sentiu em seu coração o peso de uma causa específica, se o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, veio à sua mente. Se há uma área da sua vida que precisa desesperadamente desta cobertura de oração intercessória, eu te convido agora a dar um passo de fé. Use o espaço dos comentários abaixo e deixe o seu nome. Deixe o primeiro nome da pessoa pela qual você está intercedendo. Não precisa dar detalhes. Deus conhece a causa. Faz isso. Você está incluindo o seu nome e a sua luta em nosso altar de oração diário. Nós cremos no poder da concordância, como disse Jesus. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. O seu nome não será apenas mais um comentário. Será um alvo para as nossas orações, uma causa pela qual nós nos colocaremos na brecha junto com você. Faça isso agora, como um ato profético de que você não está mais lutando sozinho e tendo combatido o bom combate, tendo se posicionado como exército do Deus vivo, tendo usado as armas espirituais para declarar a vitória de Cristo sobre cada área de necessidade. Agora, pela fé, nós mudamos a nossa postura mais uma vez.
A batalha no campo da oração foi travada. As ordens foram dadas no reino do Espírito. Agora não é mais tempo de lutar, mas de celebrar a vitória que já foi conquistada. Nós não mais olhamos para a batalha, mas para o resultado que a fé garante. Prepare o seu coração, meu irmão guerreiro, minha irmã guerreira, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Na parte final e culminante desta nossa jornada de oração, nós não mais pediremos, não mais lutaremos, mas entraremos em um tempo de ousada declaração profética, onde proclamaremos sobre o vale de ossos secos, sobre o deserto, sobre a tempestade, a vitória retumbante e inquestionável, que já é nossa em Cristo Jesus. Nosso Senhor e Rei, prepare-se da vitória. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, tendo-nos posicionado como guerreiros e intercessores, de pé sobre as muralhas inabaláveis de Sião, a cidade do nosso Deus, nós mudamos a nossa linguagem. Já não é a linguagem da petição, nem mesmo a da batalha. É a linguagem do reino consumado. É a linguagem da vitória. Nós agora, pela fé que move montanhas, olhamos para o campo de batalha espiritual e não vemos mais a luta, mas o resultado final, que foi garantido há mais de 2000 anos na cruz e no túmulo vazio. Nós nos alinhamos com o céu, que não opera na esperança, mas na certeza, e com a autoridade de filhos e herdeiros, nós não vamos mais pedir. Nós vamos profeticamente declarar o que já está feito em seu favor. Prepare-se para receber, não para lutar. Prepare o seu coração para concordar com o decreto do rei. Este é o seu momento de apropriação. Este é o brado da sua vitória. Pela fé na palavra infalível de Deus, nós declaramos profeticamente que a paz que excede todo e qualquer entendimento já foi derramada sobre a sua mente e o seu coração. Está feito. A guerra na sua mente cessou. A ansiedade que te roubava o sono foi silenciada pelo Príncipe da Paz. Aquele turbilhão de pensamentos preocupados foi acalmado pela ordem do Mestre que disse: acalma-te, emudece. Sinta agora, mesmo a quietude santa tomando conta do seu ser. Onde havia caos, agora há ordem. Onde havia medo, agora há a segurança inabalável de quem está guardado por uma guarnição celestial, como promete Filipenses 4:7. Essa paz não é uma trégua temporária, é o estado permanente da sua alma em Cristo Jesus. Respire fundo e acolha essa paz como a sua nova realidade. Ela é sua por direito de herança. Nós declaramos profeticamente que as correntes que te aprisionavam foram pulverizadas pelo poder do leão da tribo de Judá. Está feito. O laço do passarinheiro foi desfeito. A porta da sua prisão foi arrancada de seus gonzos. Aquele vício, aquele padrão de pecado, aquela mentalidade de derrota que te seguiam, como uma sombra, perderam o seu poder sobre você. Você não é mais um escravo. Você é um filho livre. Como diz a palavra em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós declaramos que o poder do pecado está quebrado sobre a sua vida. O domínio da velha natureza foi sentenciado à morte na cruz. Caminhe agora em novidade de vida. Veja-se livre, porque aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. A sua alma pode voar agora, sem o peso, sem a corrente, para os lugares altos que Deus preparou para você. Nós declaramos profeticamente que pelas pisaduras de Jesus, a cura divina já foi liberada sobre o seu corpo, a sua alma e as suas emoções. A palavra de cura, enviada do trono de Deus, já encontrou o seu destino em cada célula do seu corpo, que necessita de um milagre. Já penetrou em cada memória traumática, trazendo bálsamo e restauração. Já alcançou aquele coração partido, aquela ferida de rejeição, e aí está transformando em um testemunho. O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vive em você, e esse mesmo poder está agora vivificando o seu corpo mortal, expulsando toda enfermidade, toda dor, toda fraqueza, em nome de Jesus. Receba a sua cura. Aproprie-se do que foi comprado por um preço tão alto. A sua enfermidade não define quem você é. A sua identidade está em Cristo, o seu sarador. Levante-se e ande, em nome dele, na saúde divina, que é o pão dos filhos. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, já foi liberada sobre a sua casa e as suas finanças. Tá feito. O Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, já repreendeu o devorador por amor a você e abriu as janelas dos céus. Declaramos o fim do ciclo de miséria e de dívidas. Declaramos o início de um tempo de abundância, de prosperidade com propósito, para que você seja um canal de bênçãos para o reino de Deus
e para os necessitados. O favor do Senhor te cerca como um escudo. As portas de emprego se abrem, as ideias criativas fluem, a provisão chega de lugares inesperados. O seu celeiro se encherá, a sua mesa será farta, não para o seu egoísmo, mas para a glória de Deus e para a expansão do seu evangelho. Você não é mais calda-boca e cabeca. Você não está mais por baixo, você está por cima. Como diz a palavra do Senhor, nós declaramos profeticamente que a alegria do Senhor, que é a sua força, já inundou o seu ser. Esta feita, o espírito de luto, de tristeza, de depressão, foi substituído pelo óleo de alegria e pelas vestes de louvre. Aquele peso no seu peito foi removido. Um sorriso que vem da alma começa a brotar em seus lábios. Uma canção nova, um cântico de gratidão, começa a borbulhar em seu espírito. Lembre-se, a alegria não é a ausência de problemas, mas a presença consciente de Deus em meio a eles. E essa presença é a sua morada. Portanto, a alegria é o seu estado natural, como cidadão do reino. Receba essa alegria contagiante, essa alegria que desarma o inimigo, essa alegria que te fortalece para a jornada. Comece a agradecer. Camise a louver, pois o louvor é a manifestação da alegria que já te preencheu. E, finalmente, nós selamos todas essas declarações com a verdade suprema de Romanos 8:37. Declaramos profeticamente que em todas estas coisas, você é mais do que vencedor, por meio daquele que te amou. Esta feita, a sua vitória não é uma possibilidade, é uma identidade. Você não está lutando para ser um vencedor. Você está lutando a partir da sua posição de vencedor em Cristo. Nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está seguro, você está selado, você é vitorioso. A batalha já foi vencida. O rei já bradou esta canção. E agora, tudo o que você precisa fazer é caminhar na realidade dessa vitória avassaladora. E agora, com o coração transbordando de gratidão por esta obra completa, por esta vitória decretada, eu quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe. E Tegar, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo o sempre. Vá em paz, caminhe em vitória, viva como o filho amado, a filha amada que você é. A obra está completa. Se esta jornada de oração, do clamor à celebração da vitória, foi um divisor de águas na sua vida, se você sentiu o toque de Deus, de uma maneira real e transformadora, eu te convido com todo o meu coração a se juntar a esta família de fé. Inscreva-se em nosso canal, para que você não perca o que Deus está fazendo aqui, diariamente. Queremos continuar sendo um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E seja você também um mensageiro de esperança. Pense em uma pessoa, agora mesmo, que precisa desesperadamente ouvir esta mensagem de vitória. Compartilhe esta oração completa com ela. Seja a resposta de Deus que essa pessoa tanto busca. E por fim, se você crê, se você recebeu esta oração como uma resposta direta de Deus para a sua vida, se você toma posse de cada declaração profética que foi feita aqui, céu, este momento, no mundo espiritual e no mundo físico, comente aqui embaixo com um amém forte, um amém cheio de fé. O seu amém é a sua assinatura no decreto da sua vitória. É a sua concordância com o céu. Lembre-se sempre, aquele que habita na cidade de Deus já vive em estado de vitória.